Olá, estamos aqui gravando esse vídeo que a gente, passando por um momento, eu estava refletindo aqui, eu particularmente passando pela minha segunda infecção pela Covid, e a gente assistindo tantas realidades, tantas informações, tantas incertezas, tantos medos, tantas culpas, tantos porquês, que aí a gente resolveu compartilhar com vocês, dividir com vocês um pouco esse momento que a gente está passando e traz aqui essa reflexão de que nós estamos passando hoje efetivamente por tempos desafiadores, não é? Porque a gente observa que a gente está mergulhado num mar de dúvidas, de medos, de incertezas, de culpas. A gente fica na expectativa de não contaminar ninguém, um parente próximo, um amigo, um companheiro mais velho ou que tenha comorbidades, e a gente gera insegurança porque, ao certo, a ciência contemporânea não sabe explicar tantas informações, tantas variações, e aí a gente fica querendo certezas, querendo fazer comparações, a gente fica criando prognósticos, imaginando que o fato de estarmos vivenciando uma terceira onda da variante Omicron é uma variante mais leve e que só agrava para quem não tomou vacina ou para quem não é paciente que tenha comorbidade, e a gente fica querendo se enquadrar naquela parte das pessoas que não fazem parte desse grupo de risco. E quando, por acaso, a gente é acometido por essa virose, a gente fica com um bocado de dúvidas nas nossas cabeças, um bocado de medo, se o nariz entope, ou se a gente dá um espirro, a gente imagina logo que pode estar acometido pela doença, e fica nesse momento desafiador que a gente está vivendo hoje, né? E olhando a história presente, a gente pode imaginar que realmente é algo que a gente jamais tenhamos passado na nossa história recente, né? A gente não se lembra de ter passado por um período, ultimamente são 2 anos, né? A gente vem mais ou menos de março de 2020 para cá, aqui no nosso país, por exemplo. Então, a gente, nesses últimos 2 anos, o ano 2020 e o ano 2021, a gente vem lutando contra essa pandemia, não é? A questão do descobrimento da vacina, o isolamento, a quarentena, a crise econômica e tudo que a gente vem mergulhado, né? Agora, se a gente observar a nossa trajetória de humanidade, a gente vai ver que não é bem assim, pois para chegar até onde estamos hoje, a gente já superou muitos desafios, vencidos e ultrapassados com muita dedicação, com muito zelo, com muito progresso, com muito amor, com muita ciência e, é claro, com o direcionamento do alto, que sempre está presente na história da humanidade, né? E a contribuição efetiva de inúmeros missionários, espíritos missionários que reencarnaram na ciência, na química, na física, na biologia, na medicina, para trazer tanto avanço na nossa expectativa de vida, na melhoria das nossas condições de humanidade, nas nossas condições de vida. E aqui eu trago só esse gráficozinho para mostrar que no ano de 1900, aqui no Brasil, a expectativa de vida era de 33,7 anos. Subiu em 1960 para 52 anos, e hoje a gente está mais ou menos aqui em 76,3 anos de expectativa de vida, chegando em 2050 a mais ou menos 81,3% de vida. 81,3 anos de expectativa de vida. Então vocês vejam que de 1990 para 1900, do começo do século passado, até mais ou menos 1990, em 90 anos, a expectativa de vida da humanidade dobrou. E o que aconteceu nesse período aqui? O avanço da ciência, né? O progresso de vencermos as pandemias, vencermos as doenças, a invenção de novos remédios,
a invenção de novas vacinas, o investimento na qualidade de vida da humanidade, né? E é por isso que a gente ainda tem diferentes situações em diferentes países do mundo, como, por exemplo, no Japão, a expectativa de vida é de 82 anos, de 82,7 anos de idade. Na Islândia, 81,8, no Canadá, 80,7, na França, 81,2 e no Brasil, 73,17. E por região também muda um pouco essa realidade, né? Onde a gente tem no Distrito Federal uma expectativa de vida de 75,79 anos e em Alagoas uma expectativa de 67,59 anos de vida. O que caracteriza isso? É exatamente as condições de vida, de habitabilidade, de progresso, de higiene, de saúde, de tudo, de disponibilidade de rede pública de saúde, de rede pública de esgotamento sanitário, de qualidade de vida, que hoje os organismos internacionais chamam de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, meus irmãos, eu quero dizer com essa reflexão inicial de que a gente tem progredido, que a Terra tem progredido. E é nesse sentido que a gente faz essa reflexão, nos socorrendo do que nos ensinam os Espíritos, porque essa é uma reflexão minha, porque sigo a doutrina espírita, recorrendo à fé de toda a humanidade, a fé que é essa condição de nos entregarmos a uma força maior, a um planejamento maior, e seguindo o que nos cabe fazer no dia de hoje. O tempo que nos pertence, hoje é o tempo que nos pertence. Então é essa reflexão que eu gostaria de dividir com vocês nesse dia, para a gente falar um pouquinho dessa Covid, dessas incertezas, dessas dúvidas, desses medos e desses tantos porquês. Então a gente começa aqui trazendo um texto de um livro da doutrina espírita chamado Gênese, que lá no capítulo 18 intitula-se São Chegados os Tempos. E Kardec diz o seguinte: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão por dar para a regeneração da humanidade, ou seja, a gente passando para um momento de regeneração, a Terra evoluindo e para alcançar um degrau superior da sua escala evolutiva. E em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? É feita essa dúvida, essa pergunta, né? E aí o que ele diz é o seguinte: é que tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, o nosso planeta Terra, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante, ou seja, a Terra progride e os habitantes da Terra progridem junto com ela. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abandonamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais, os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência. De duas maneiras se executa esse duplo progresso: uma lenta, gradual e insensível, a outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional, mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos às leis,
como os que se verificam na germinação, no crescimento e maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação. De outras vezes, de modo geral. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. A gente não pode esquecer dessa realidade. Tudo no universo comandado por Deus, segundo as suas leis, são de progresso. E o progresso de nossa humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis de Deus, da natureza, são obra eterna da sabedoria e da presciência divina. Tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e da sua colheita. Portanto, meus irmãos, o que estamos passando obedece exatamente ao que sempre passamos, uma lei que se cumpre conforme a vontade de Deus e que visa sempre o progresso e o crescimento da humanidade. Estamos em uma fase de maturidade para ascender um degrau enquanto escala evolutiva do planeta e, por conseguinte, dos habitantes que habitam esse planeta. Se a Terra pudéssemos fazer uma comparação, fosse uma sala de aula, então estaríamos cursando a segunda série do primário, digamos assim. Portanto, os alunos que estão matriculados nessa série, quando chega ao final do exercício, eles serão submetidos a uma prova para passar para a terceira série. E a Terra estando caminhando para a terceira série, somente os alunos habilitados a passar para aquela série serão admitidos ao serem matriculados para estudarem nessa série. Então, dizemos que a Terra está passando para uma condição de mundo de regeneração. Portanto, somente os espíritos moralmente evoluídos, a partir de um determinado grau de exigência moral, poderão evoluir com essa Terra. É lógico que isso não é um processo absoluto, mas é um período muito extenso, porque os planejamentos de Deus, os planejamentos conduzidos por Jesus, são muito extensos. Então, o que a gente mais importante que a gente quer dizer de tudo isso é que tudo que estamos submetidos no momento faz parte de um planejamento mais amplo, orientados conforme as leis divinas. Entenderam? Então, vamos adiante com essa reflexão. O que nos dizem, por exemplo, os espíritos quanto aos flagelos destruidores? O que acontece com a humanidade? Então, uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 737 de O Livro dos Espíritos, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos, com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta dos espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Olha aí. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam.
Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que se tenha exigido, o que se teria exigido muitos séculos. Portanto, queridos amigos e irmãos, essa reflexão serve para a gente entender que os flagelos destruidores servem para acelerar o nosso processo de evolução, para se conseguir fazer em poucos anos o que seria necessário muitos séculos para ser atingido. Então, essas pandemias, esses desastres, essas hecatombes que acontecem no curso da humanidade são mecanismos previstos nas leis divinas para que a gente consiga dar saltos mais céleres no processo de evolução da humanidade. E aí Kardec segue perguntando: para conseguir a melhora da humanidade, não poderia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Ou seja, Kardec se defendendo é como se todos nós estivéssemos dizendo: mas peraí, será que eu tenho que passar por essa pandemia? Não podia ser de outra forma, não? Será que Deus não podia mandar um mecanismo da lei mais suave, mais tranquilo, para a gente passar por essa com mais tranquilidade? Olha a resposta. Pode. E os emprega todos os dias, pois que deu a cada homem, a cada um, os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Olha aí, meus irmãos, então, é como se a natureza, as leis divinas dissessem: puxa vida, eu esperei tanto tempo para que vocês cumprissem essa determinação. O que é que acontece com a educação de um pai humano, como cada um de nós? Às vezes a gente quer que nossos filhos façam uma coisa ou façam outra, mas a gente dá todo o tempo possível para que ele faça. Mas se ele não faz naquele prazo que a gente estabeleceu, e a gente deu o prazo para ele poder fazer, o que é que a gente diz? Tudo bem, agora você não fez não, mas agora você vai fazer desse jeito. A gente acaba impondo uma regra mais dura, mais áspera, para a fim de educá-lo, para que naquele curto espaço de tempo, por aquela lição que nós demos aos nossos filhos, eles entendam a necessidade de se educarem e de se progredirem. E quando adultos, eles responderão: se meu pai e minha mãe não tivessem me educado desta forma, eu não sei o que seria de mim hoje. Ou seja, se a gente não tivesse, naquele momento, agido com rigor, com disciplina, com determinação, talvez o nosso filho não tivesse sido educado. É um pouco isso que os espíritos nos dizem. Deus oferece as condições o tempo todo para que a gente progrida, para que a gente avance. Mas como durante muitos séculos, durante muito tempo, a gente preferiu as portas largas, ele nos cobra, num determinado momento, com uma ação mais enérgica, mais contundente, para que num curto espaço de tempo a gente progrida o que a gente não progrediu em todo aquele tempo que nos foi oferecido anteriormente. Vamos adiante. Vamos seguir um pouco adiante aqui nessa passagem, quando ele nos disse: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade, há o progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Deu para entender, gente? Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma.
Então, eu trago aqui para a gente refletir que somente do ponto de vista de pandemia, citamos apenas a peste negra ou peste bubônica, que ocorreu na Eurásia no século XIV, entre 1347 e 1351. Naquela época, esta pandemia levou à morte entre 75 e 200 milhões de pessoas, em uma população mundial estimada na época de 450 milhões de pessoas. Ou seja, dizimou de 30 a 60% da população de muitas regiões. Então foi algo assim espantoso para aquela região. Dizimou quase a metade da população de uma determinada região. Aquela pandemia que veio no século XIV, a peste negra. A outra mais recente, a chamada gripe espanhola, logo após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1918 a 1920, que foi uma variante do vírus influenza H1N1, que dizem que foi difundida e espalhada pelos soldados da Grande Guerra, infectou aproximadamente 500 milhões de pessoas, ou seja, 25% da população mundial da época, e levou a óbito entre 17 e 50 milhões de pessoas. Ou seja, essas pandemias aconteceram segundo um psiquismo dominante na Terra, uma onda mental na Terra, porque a Terra ainda estava com guerras, ainda estava nas trevas da Idade Média, como foi no século XIV, e Deus permite que determinados mecanismos venham frear um desencontro da humanidade, um atraso da humanidade, conforme o planejamento ascensional de progresso e de evolução. A pandemia atual do coronavírus tem hoje em torno de 330 milhões de casos e 5,6 milhões de óbitos no mundo. E, particularmente no Brasil, são 23 milhões de casos e 621 mil mortes. Então, do ponto de vista de evolução, é interessante a gente observar que nós, apesar de estarmos passando por algo que nos incomoda, nos angustia, nos torna indecisos, angustiados, inseguros, com tantos medos e com tantos porquês, é evidente que a nossa condição de evolução da humanidade é muito melhor do que a condição que nós tínhamos no passado, com a peste negra ou com a gripe espanhola. Nós estamos atravessando essa pandemia com muito mais equilíbrio, com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade do que fizemos no passado. É essa reflexão que a gente está trazendo aqui para a gente compartilhar e dividir com vocês e nos consolar e nos confortarmos também, não é? Uma outra pergunta que os espíritos fazem é o seguinte: para tentar um pouco aliviar as nossas culpas, os nossos medos, as nossas angústias, não é? Quando ele pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos de nossa vida são predeterminados, e nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Resposta: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Ou seja, o que os espíritos estão dizendo aqui é que há um planejamento para a nossa encarnação, para a nossa existência. Então, quando a gente escolhe passar por uma determinada prova na nossa existência, nós estamos já escolhendo-a, institui para si, para cada um de nós, uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Isso está implícito dizer que todos nós que estamos encarnados nesse momento da humanidade, nós escolhemos passar por esse momento de provação da nossa existência. No íntimo, nossos espíritos sabíamos
que passaríamos por esse cheque, por esse teste na história dos nossos espíritos. E ele fala aqui das provas físicas, pois do ponto de vista das provas morais e as tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio quanto ao bem e quanto ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Do ponto de vista moral, a gente pode até ter escolhido passar por uma determinada prova, mas como a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode vencer ou não vencer esta prova que a gente escolheu passar. Outra questão que ele faz: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Olha aí a questão do medo da morte. Parece que não pode escapar da morte. Não há nisso uma fatalidade? Resposta: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis vos furtar. Eu vou passar para outra questão, para depois a gente fazer um comentário mais amplo. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, por exemplo, a Covid-19, se a hora da morte ainda não chegou e não estiver no nosso planejamento encarnatório padecer conforme aquele tipo de morte, se não chegou, não morreremos? Resposta dos espíritos: não, não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. E muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, meus irmãos, se teremos que padecer conforme um determinado tipo de morte, padeceremos e não escaparemos desse tipo de morte, quer queiramos, quer não queiramos. Se não está no nosso contexto padecer de um determinado tipo de morte, não morreremos, não. Por isso que muitas vezes alguém pode ser contaminado por uma doença, passar por uma determinada circunstância e superar. E aí ele arremata essa questão perguntando: do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-las? Ele está perguntando aí se, já que a gente não vai morrer de Covid, por exemplo, se não está no nosso planejamento morrer de Covid, é inútil eu usar máscara, eu ter o afastamento social, eu usar o álcool gel, ou seja, fazer as precauções para evitar? Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Está claro, meus irmãos? É isso. Então, o fato da gente passar pela pandemia tomando todas as precauções que a ciência nos oferece, vacina, uso de máscara, distanciamento social, é um mecanismo da lei que são as precauções para que a gente evite que a morte ocorra. E aí a gente vai vencer esse desafio. Portanto, ela é, ao mesmo tempo, a pandemia ela é uma prova para todos aqueles que passarão por ela e será uma expiação para aqueles que vão resgatar alguma coisa feita no seu passado, padecendo por esse tipo de natureza de morte escolhida no seu planejamento encarnatório, ainda na pátria espiritual. Está aí os espíritos nos auxiliando, nos socorrendo com informações que eu espero que nos confortem, que nos consolem, que nos expliquem. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz o seguinte, que toda realidade é a do espírito e toda paz
é a do conhecimento, é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Ou seja, meus irmãos, a gente conhecer a realidade do Espírito, a gente está dizendo que apesar de desencarnes haverem, a morte não existe. O que há é a morte do corpo. Ninguém morre. Todos nós, quando passarmos por essa experiência, que já passamos outras tantas vezes, acontece que a gente não se lembra, não há morte. O que há é um passamento de uma mudança de plano, do plano material para o plano espiritual, entendendo essa realidade do espírito, entendendo que todos estamos submetidos ao reino de Deus e de sua justiça, a gente acalma, pacifica e acerena as nossas almas. Trabalhemos por Jesus, que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Não esqueçamos, meus queridos amigos, que tudo passa. Tudo no reino de Deus, da humanidade, passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também todos os dias de amargura e de solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, se o momento para nós é um desses dias, é um deste período repleto de amargura, de dúvidas, de angústias, de medos, de ansiedades, de porquê, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas ao longo de nossa história, da história da humanidade, de que não há mal que dure para sempre. A Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai só sobrar diante de turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus, o nosso governador planetário, está no leme como sempre esteve dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação, de que o progresso, de que as provas fazem parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos. O que é fazer a nossa parte hoje? É viver o dia de hoje, é confiar em Deus, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Está aí, meus queridos amigos e irmãos, essa reflexão que a gente queria fazer neste dia, neste momento que a gente está passando. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Façamos a nossa parte. Sigamos a ciência, fazendo o melhor que a gente pode fazer no dia de hoje, cumprindo com o dever de nossa consciência
e tendo confiança de que tudo vai passar. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.